Salve, salve amigos, estamos começando mais um episódio do Boa Sacada, o seu podcast de vôlei, a nossa mesa redonda do torcedor brasileiro. É isso aí, estamos aqui do meu lado, nosso amigo Andy. E aí, Andy, como é que você tá? Beleza, galera? Vocês estão bonzinho? Hoje estamos aí, mais um episódio recheado de algumas informações pra gente conversar ao longo aí da nossa mesa redonda de muito vôlei. Do outro lado temos o Pet que em breve vai ser papai aí, já teve o primeiro dia das mães aí. Como é que foi, Pet? Conta aí pra gente. Um caos, porque o Dia das Mães aqui a gente não pode ir no restaurante, que é tudo lotado, né? Uma coisa e tal. Acho que é a data mais animada para o comércio de levar a mãe para passear, para comer fora. Mas foi mais caseiro por causa da doença da minha esposa, então a gente ficou mais em casa. Eu fiz o almoço hoje. Ela sobreviveu. Tá tudo bem por enquanto. Vamos ver aí os próximos dias como é que vai ficar. Não é? Depois de 3 dias a gente vê o resultado. E hoje o Boa Sacada ele tá internacional, gente. Pegamos o KLM, fomos para Amsterdã, pegamos a estradinha ali, pedalamos um pouco de bike, fomos encontrar a mineirinha de São João da Ponte, que conquistou o mundo e hoje está fazendo aqui uma visitinha pra gente, a minha querida prima Cléo Ferreira. Bem-vinda, Cléo. Obrigado pelo participar. Obrigada a vocês por me convidarem para participar do Boa Sacada. Assim, eu tô me sentindo assim muito importante. Nada, a gente que tá sentindo importante aqui receber essa presença, que nós estamos carimbando o nosso passaporte. Quem sabe daqui uns 4 anos a gente não carimba lá pra Los Angeles, Cobb, ó, chama nós aí, Casé TV, ó. Ou a gente mesmo, quem sabe, em 4 anos aí muita coisa pode acontecer. Então, episódio de hoje aí com a participação especial da Cléo, que tem uma história muito bacana, envolvendo vôlei, envolvendo experiências internacionais. Enfim, tem muito papo aí que a gente vai falar no Boa Sacada Recebe. Cléo Ferreira, a mineirinha que conquistou a Holanda. Nossa primeira convidada, vinda lá de Minas, viveu aqui a geração de prata. Enfim, minha querida prima Cléo Ferreira vai contar um pouquinho dessa jornada dela muito interessante, saindo de Minas, passando pelo Brasil, São Paulo, depois seguindo para a Holanda, uma jornada muito interessante que ela veio compartilhar com a gente. Agora é a hora dela contar um pouquinho dessa jornada aqui, que com certeza tem muita coisa legal para falar com a gente. E aí, Cléo, conta aí pra gente aí de São João da Ponte, passando por Londres e depois chegando na Holanda. Como que foi essa história aí? Conta aí pra gente. Em primeiro lugar, obrigada, né, de novo por ter me convidado para participar. Eu estou me sentindo uma pessoa muito importantíssima. Eu vou publicar em todas as minhas redes sociais, todos os meus seguidores vão me... Conta para todo mundo. Vou contar para todo mundo. Bom, o Maurício e eu, nós somos primos, né? O pai do Maurício, irmão do meu pai. E eles, nos anos 70, que era muito comum, o pessoal sair do norte do Brasil e ia trabalhar em São Paulo. Foi o que meu pai fez. Ele se mudou para São Paulo, foi arrumar um trabalho e tal. Depois ele foi buscar a família. Já éramos 5 filhos, 6 na verdade, que eu tenho uma irmã de criação. E fomos todos para São Paulo em 74. E moramos praticamente lá. Eu morei praticamente a minha infância, minha adolescência inteira, a minha idade adulta, né? Comecei a minha idade adulta, em São Paulo. Em 1996, gente, há muitos anos. Eu queria muito, muito, muito aprender inglês, porque eu trabalhava numa empresa que comprava e vendia papel. E era uma empresa finlandesa, na verdade era um consórcio, uma empresa finlandesa com uma empresa da Costa Rica, com uma empresa da Suécia e uma empresa da África do Sul. E todos os diretores, eles eram suecos ou eram finlandeses. E eles falavam finlandeses, suecos, essa turma, eles falam 20 línguas, na verdade, né? Eu mal falava português. Então, eles falavam inglês o tempo todo, e eu queria muito aprender inglês. Eu falei, eu preciso aprender essa língua, porque eles conversavam e não sabiam o que eles estavam falando. E eu decidi que eu queria aprender inglês. E em 1996, eu mudei para Londres. Fui para Londres para aprender a falar inglês. Eu tranquei a faculdade, que eu fazia jornalismo na Universidade de São Judas. Eu tranquei a faculdade no meu segundo ano, morei 2 anos em Londres, onde eu aprendi a falar inglês, e voltei para o Brasil em 1997, 98, nem me lembro, 98 eu acho. E terminei a faculdade. No Brasil, precisava terminar a faculdade, queria terminar a faculdade, voltei para o Brasil
E quando eu comecei a trabalhar na Transbrasil, ali, nossa querida Transbrasil. E a Transbrasil tinha um voo, que era eu trabalhava no departamento de marketing da Transbrasil, e a Transbrasil tinha um voo que era São Paulo, Rio de Janeiro, Londres e Amsterdã. E eu, naquela época, eu fazia parte da revista da Transbrasil, eu era jornalista interna, estou fazendo estágio e tal, fui. E esse voo era um voo novo, e eles falaram, olha, vai entrevistar o novo diretor da Transbrasil em Londres. E aí eu peguei um voo, eu ia pegar um voo para ir fazer uma entrevista, para escrever uma matéria sobre esse novo voo, para ver o serviço de bordo, essa coisa toda, né? E no aeroporto em São Paulo eu conheci o meu marido, que é um holandês. Foi uma história muito engraçada, porque eu estava aguardando para fazer o check-in, ele estava atrás de mim, tinham 3 pessoas na fila do check-in, uma pessoa na minha frente, eu e ele. E essa pessoa que estava na minha frente, essa moça, demorou 40 minutos para fazer o check-in. Ela demorou muito. E eu olhava para ele e falava, que saco, que porra, tá acontecendo e tal, né? E aí foi a minha vez, eu fiz 5 minutos do check-in. Quando eu acabei de sair da fila para colocar meu passaporte, minhas coisas na bolsa, ele já estava do meu lado. E como eu também fazia um pouco de customer service, atendimento ao cliente, ele estava do meu lado. Falei, você está com algum problema? Posso te ajudar? Ele falou assim, não, por quê? Porque você foi tão rápido, eu falei. Aí ele falou assim, não, você vai perguntar de qual terminal que eu vou viajar. E aí nós engajamos uma conversa e tudo mais, e aí, isso foi em 1999, em 2000 eu me mudei para a Holanda e me casei com ele. Isso é um pouquinho da minha história até chegar à Europa. Então o Harold praticamente deu uma... Talvez nem todos entendam a referência. Ele fez praticamente uma de Barney Stinson, deu uma cantada ali no aeroporto e deu certo. Eu que dei. Ah, foi você que deu a cantada? Porque eu trabalhava no atendimento ao cliente, ele estava atrás de mim, né? Então, o meu check-in durou 5 minutos. O dele, em meio minuto, ele já estava do meu lado. E eu perguntei, você está com algum problema? Que sempre, todas as reclamações que vinham do aeroporto paravam na minha mão. Eu falei, vai ter problema, porque é um problema, com certeza. Não é brasileiro, a cara dele, né, não tem cara de brasileiro. E eu perguntei, você está com algum problema? Ele falou assim, não. Por quê? Eu falei, porque o check-in foi muito rápido. Ele falou assim, não, eu estou em trânsito, porque ele estava vindo do carnaval da Bahia, e eu só queria saber de qual terminal que eu ia viajar. E aí nós começamos a conversar e tal. E ele fala que assim, todo mundo tem que levar um souvenir, né? Ele acabou me levando. Um souvenir de onde você está conhecendo, né? E aí acabou. Foi isso, foi em 2000. Eu mudei para cá e desde 2000 eu moro aqui. Ah, entendi. Então, essa parte aí da Transbrasil eu não sabia. Eu sabia que você tinha feito faculdade de jornalismo, mas eu não sabia que você tinha chegado a trabalhar na Transbrasil. Isso eu não sabia. Eu trabalhei na Transbrasil por 2 anos. Eu comecei a trabalhar, fiz um estágio, depois eles me efetivaram, e aí eu passei a ser jornalista, fazia parte de atendimento ao cliente, e depois fazia a revista, porque a Transbrasil tinha uma revista interna, e eles tinham acabado de lançar um programa de milhagem, e eu fiz toda essa parte de comunicação para eles, né? E eu trabalhei lá até 1990, até eu sair, né? Até eu ir para a Holanda. E aí depois, no ano seguinte, a Transbrasil faliu e tal, e aí foi uma coisa muito chata e tudo mais, mas assim, foi legal porque eu acabei conhecendo meu marido, né? Pois é, e você que tem essa coisa com revistas já vem de muito tempo, né? Agora a gente vai voltar um pouquinho aí, porque a gente tá vendo você com a camiseta da Seleção Brasileira também, e a gente quer saber... Minha mãe me deu. Isso, a gente quer saber como que começou essa história do vôlei. Ela começou na Holanda, ou ou era antes, ou se trouxe do Brasil essa sua ligação com o vôlei? Na verdade, assim, eu não sei se ainda tem, mas imagino que tem a educação física nas escolas, né? E tinha vários esportes. E eu sempre gostei muito de esportes em grupo. Eu sempre fui muito boa em jogar em time. Então, nós tínhamos os esportes em time, que tinha, obviamente, futebol, tinha basquetebol e tinha voleibol. E eu gostava de basquetebol e voleibol. E a escola promovia os campeonatos, né? Tinha os campeonatos da turma da quarta A contra a quarta B, a quarta C contra a quinta A e tudo mais. E aí nós fizemos um time, inclusive com amigas da escola, que até hoje eu tenho contato com elas, muitas amigas que nós jogamos contra
quinta B, quando a gente tinha 10 anos de idade, estávamos na quarta A, e eu comecei a jogar vôlei ali na escola mesmo, aquela coisinha assim, sabe, facinha, aula de educação física, sei lá, você joga um set e tal, coisa super simples, e eu peguei gosto pra coisa, eu gostava muito de vôlei, gostava até porque na época era a época de ouro, né, da seleção brasileira, na verdade, quando o vôlei começou a crescer muito no Brasil, foi mais ou menos naquela época, naquele período. E eu também fiz uma tentativa meio frustrada, porque minha família era muito pobre, né, sabe? Nossa família era muito pobre. E teve uma época que eu falei, nossa, eu gosto muito de vôlei, eu quero jogar vôlei e tal. E eu me inscrevi num clube que fica ali na Estação Conceição. Não sei se vocês são de São Paulo, são de São Paulo, né? Na Estação Conceição, atrás da Estação Conceição, tem um clube. E eu me inscrevi naquele clube junto com uma amiga minha. E era a quadra, uma quadra de cimento. Não é essas quadras que a gente tem hoje, essas quadras mais bem trabalhadas. Era uma quadra de cimento e tal, tinha uma rede e tal. E eles disseram, você tem que ter uma joelheira, senão você vai, né, se arrebentar inteiro aqui, né? E eu pedi pro meu pai. Cheguei naquele dia, naquela semana, falei, pai, eu tô jogando nesse clube, assim, assado, e eu preciso de uma joelheira. E meu pai, na época, tinha muito vergonha também, né? Acho que era meio tímida para essas coisas. E meu pai falou, não tenho dinheiro para comprar a joelheira. Aí meu pai me comprou a joelheira. E a minha carreira no voleibol foi isso no Brasil. Foi até sei lá quantos anos eu tinha. Devia ter uns 13 anos, 14, não me lembro direito, né? E eu joguei lá um tempinho, mas porque eu não tinha joelheira, eu acabei não podendo jogar. E eu também não pedi mais para o meu pai. Depois eu comecei a trabalhar e estudar à noite, então eu tinha pouco tempo para fazer essas coisas, né? Foi meio assim, foi uma carreira rapidíssima. Mas nós morávamos no Jabaquara e aos domingos tinha vôlei na rua, no meio da rua mesmo, né? Então assim, tinha a turma da rua de trás, a rua de baixo, a rua de cima, lá a molecada se juntava para jogar vôlei no domingo à tarde. E assim, ninguém tinha nada, né? Ninguém tinha rede, ninguém tinha uma bola de vôlei, né? Eu acho que já jogava até com bola de futebol, na verdade. Então, assim, todo domingo a gente se juntava lá para jogar. A gente amarrava no poste, né, a corda de um lado e de outro, e montava lá uns times, e a gente ficava jogando a tarde inteira, né? E foi aí que nasceu o gosto pelo futebol, pelo voleibol. A sua realidade, ela é paralela com acho que de nós três aqui, que a gente viveu mais ou menos a mesma realidade, a de não ter espaços para jogar, você falou aqui hoje, isso que você falou do treino de escolas, a gente chama hoje de interclasse, né? Que são as duas maiores rivalidades do Brasil. Uma é a quinta A contra a quinta B, que é a entre salas, e a outra é a rua de cima e a rua de baixo. Não tem para Corinthians e Palmeiras, não tem para Atlético e Cruzeiro. A maior rivalidade no Brasil é essa aí. Então, isso reflete muito a nossa realidade no Brasil, principalmente nessa época, que era tudo muito difícil, né? E você praticar um esporte ali que não era o futebol e ainda precisar ter o mínimo, e a gente não tinha o mínimo de condições, é a realidade de praticamente todo mundo aqui. E uma coisa que você falou que eu achei legal, que você falou que ainda tem contato com as suas amigas, e, por exemplo, eu e o Petros, a gente começou a nossa amizade dentro do vôlei, né? E isso já são mais de 20 anos. E os meus melhores amigos eu fiz no vôlei, e é essa coisa que o esporte tem de unir, né, é uma coisa incrível, porque estamos juntos até hoje, né, e acho que você comentou dessa coisa da rede na rua, acho que o Peterson tem bastante história sobre isso, né, vocês jogavam bastante isso, né? Jogava bastante, aí a bola sempre caía na casa de uma pessoa lá, e ele furava. Aí a gente falava, aí ele furava. Aí quando esse velho morrer, a gente continua jogando. O velho não morreu, o vôlei acabou, ele durou ainda mais uns 10 anos. E aí a gente mudou pra quadra. Foi um Pokémon, evoluiu um pouquinho, foi pra quadra. Mas sempre tem. Começa porque ou na rua, desmontando a rede quando passa um caminhão, ou com um varal na rua de casa, no quintal de casa. Quando você gosta de algum esporte, você tenta fazer de alguma forma com que ele aconteça. Das mais absurdas que sejam, ou das mais viáveis para aquele momento. Isso é muito bom. E é o que tem. E hoje está cada vez pior, né? Então, assim, na nossa época de começar, tinha pelo menos isso. Hoje em dia, se não é num condomínio que tenha isso, ninguém mais se junta na rua. Não, é verdade. Isso é uma verdade. Eu acho que isso foi também a coisa que fez a gente
sei lá, ter amizade com as pessoas, né, da rua, porque a gente se conhecia de lá. Então, assim, até hoje, quando eu vou lá, porque é lá onde meus pais moram ainda, meus pais ainda moram lá, eu vejo as pessoas e falo, ei, você e tal. Ainda conheço essas pessoas, né? E assim, naquela época, não tinha grana para pagar um Tietê, não tinha grana para pagar um Paineiras, não tinha, simplesmente não tinha. E assim, hoje eu imagino que as pessoas tenham mais uma condição financeira melhor e assim, não fazem mais nada, né? Tem muita molecada aí que não sai na rua, não está mais na rua. Então, assim, naquela época foi uma época muito legal, porque a gente passava o domingo inteiro, assim, depois do almoço a gente chegava lá e ficava até minha mãe chamava a gente para dentro de casa, até não dava mais para ver porque tinha luz, né? Tava tudo escuro, né? E você não via mais a bola. A gente Esses dias eu vi um vídeo da Joicinha, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, que na época dela é igual a nossa, não tinha celular, não tinha nada, mas a mãe dela deixava ela jogar o vôlei até escurecer, igual você falou, Cleo, porque era um lugar que a mãe dela sabia que ela estaria segura. Ela estava segura, né? Estava segura de drogas, segura de brigas, segura de qualquer coisa, e que a mãe confiava que lá naquele ambiente ela estaria segura, não que ela ia virar uma atleta profissional, igual virou, mas que ela ia ser uma pessoa de bem com a vida. E é interessante como você tem esse grupo de esportes, que esse grupo, os nossos pais acreditavam que esse grupo ia nos nortear para um caminho legal. Não, é verdade, é verdade. Foi uma pena se eu não ter tentado mais, né, jogar vôlei no Brasil, porque era bem jovem e tal, né? Talvez eu tivesse pudesse ter uma carreira um pouco melhor, mas assim, eu não me arrependo não, porque foram momentos muito especiais. Tudo que você viveu depois foi construído ali, né? A sementinha, ela foi plantada naquela época e quando a oportunidade surgiu, já estava lá plantada. Você só agarrou a oportunidade e está vivendo isso até hoje, né? Então, essa é a coisa, o poder transformador do esporte, né? Dele deixar aquela sementinha ali na gente. E um dia, quando a oportunidade surge, a gente acaba aproveitando, né? Você comentou aqui que você pegou mais o início quando o vôlei estava começando a estourar no Brasil, que é a geração de prata. E aí eu queria saber, e essa história dessa revista, essa revista Saque aí, ela teve alguma coisa a ver na sua escolha de ser jornalista? Olha só, isso foi nos anos 80, a gente tinha aquela seleção maravilhosa, inesquecível, né? Montanaro, Bernard, Xandó, Renan, Amauri, a Vera Mossa, a Isabel, a Ana Moser, essa era uma turma assim que foram, na verdade, eles que abriram, né, as portas para o voleibol brasileiro, né, para crescer como cresceu, né? E eu era apaixonada, eu amava o William, eu era maluca por ele. E eu me lembro que ele e o Montanaro, eles iniciaram, como o vôlei estava crescendo muito naquela época, né? Eles lançaram essa revista que chama a Revista Saque. E eu colecionei essa revista por muitos anos. Saí da casa da minha mãe, fui morar na Europa, deixei lá, falei, mãe, não joga essa revista fora, não joga as revistas fora. Essas revistas ficaram lá, e acho que a revista não durou muitos anos, não. Eles devem ter feito essa revista porque talvez uns 2 anos, eu acho. E eu tinha todas as edições, eu guardava, falei, mãe, não joga fora. Mas tem um monte de revista aqui, menina, você foi para a Europa, você vem, não, mãe, deixa aí, um dia eu levo. E assim, eu fiz jornalismo porque eu gosto de escrever, sempre gostei de escrever. Eu acho que o voleibol foi uma coisa que me ia ler essa revista, claro, era ótimo porque você sabia de tudo, né? Era época, a gente não tinha internet, a gente só sabia das coisas lendo da revista, assistindo a televisão, né? E foi uma coisa que me incentivou a gostar de escrever, absolutamente, com certeza. E assim, essas revistas todas, infelizmente, elas se perderam, porque na casa do meu pai, era aquelas casas de telha que não tinha isolamento, e choveu muito uma vez, choveu, e molhou tudo, começou a pingar, goteirar na casa inteira, e eu perdi todas as revistas. Então, assim, hoje elas seriam, assim, revistas para colecionadores, né? Porque eu tive todas as revistas. E eu também me lembro que meu irmão me deu de presente de aniversário, porque assim, foi o melhor presente que eu acho que eu ganhei, presente de aniversário na minha vida, foi uma camisa da Pirelli. Na época que o William jogava na Pirelli, ele era o levantador, e meu irmão chegou no meu aniversário, já tem uns 14 anos, não me lembro, 13 talvez. E meu irmão chegou em casa e me deu, porque eu era tão fascinada por voleibol, que ele me deu essa camisa, era de manga comprida, uma camisa branca. Eu ia para a escola todo dia com a camiseta da Pirelli. Eu queria que as pessoas... da Pirelli. Não, é do William. Eu era, assim, fascinada por ele. Não é só... E, assim, até por isso que eu também acabei ganhando a função de levantador, eu acho, no voleibol.
porque eu era apaixonada por ele. A cara de felicidade, ó, tá em maioria hoje, né, Pet? Porque são todos levantadores. Não, eu sou horrível levantando, mas nós temos aqui o Pet, que é o levantador aposentado aqui do grupo, né? Segundo ele mesmo. Aposentado é. Não, temos gravações suas falando sobre ser um levantador aposentado. Não, de campeonato eu tô fora, é muita briga. De campeonato. Mas de lazer, sim, lazer a gente brinca ainda. É que é difícil, a maioria todo mundo é metido atacante, sabe, Cléo? Aí eles acham que o nosso trabalho, se a gente deixa eles sozinhos, eles erram, aí, foi mal, desculpa aí e tal. Quando, não é assim, desculpa aí e tal, nossa, tava boa a bola e tal. Quando a gente erra, eles ficam com aquela cara, vira de costa e sai xingando. É verdade. Aquela jaca, né, passando da antena. Não, é interessante também porque na rua, quando a gente jogava, só tinha muito moleque, muito menino. E poucas meninas. A minha irmã Mazé, ela jogava também no mesmo time, eu e ela. Eu acho que devia ter 2 ou 3 meninas. Eu, a minha irmã e mais uma. Então só tinha meninos. Então nós ganhamos a função de levantador, porque os meninos só queriam cortar, né? E assim, foi assim que eu comecei a minha carreira. Foi meio que você vai ser levantador. E aí eu acabei me apaixonando pelo William e levantador caiu bem para mim. Ah, muito legal. É legal essa coisa da leitura, porque uma das coisas que fez de fato eu me apaixonar pelo vôlei foi. A gente cria, eu acredito que o Pertson, o Andy também, Andy, você também cria da geração de 92 ou foi um pouquinho mais pra frente? Mais pra frente. Então. Você pegou mais da geração de 2002? Ah, tá. Então, eu comecei a gostar de vôlei em 92, embora não entendesse absolutamente nada. E não fazia ideia do que era aquele time da Holanda, fui entender depois, né? Em 2002, aí a gente realmente começou a querer aprender a jogar, tinha um time na escola lá, a gente comecei a treinar um pouquinho para entender um pouquinho de vôlei. E uma coisa que marcou muito era um livro que contava a história da seleção de 92. É um livro chamado Vitória, que é escrito pela Cida Santos. Eu pego esse livro como referência se você quer começar no vôlei. Ele conta toda essa jornada bem detalhada da trajetória do Zé, como é que ele faz a parte tática, a relação dos jogadores. E assim, foi um livro que eu devorei. Acho que eu li em 3, 4 horas aquele livro. E ali, e depois que eu terminei, eu falei, nossa, eu quero jogar vôlei, e é isso até hoje. Então, essa coisa da leitura que nos traz aquele imaginário de como é estar lá dentro e tudo mais, ela marca muito a gente e muitas vezes ela é fundamental porque a gente escolhe no futuro, né? Eu acabei seguindo para educação física e não tinha vontade de seguir para a parte de jornalismo também. Hoje estamos aqui nessa coisa aqui de podcast que a gente não sabe onde que vai dar, mas tudo começou lá no começo com essa coisa, com essas gerações que nos inspiram, né? A geração de prata, a geração de 92, a de 2002 com o Andy, enfim. É muito interessante como essas referências, elas nos levam lá pra frente, elas nos levam a praticar ao esporte e torna algo nosso, né? Eu acho muito incrível isso. Não, é verdade. Aquela seleção eu me lembro muito bem. Teve um jogo acho que foi no Maracanã, aquele jogo famoso no estádio Maracanã, que se montaram uma quadra de vôlei dentro do estádio do Maracanã. Isso foi em Brasil e União Soviética. União Soviética naquela época ou era Brasil, União Soviética, ou era Estados Unidos ou Cuba, né? Isso assim, foram momentos assim que, para mim, foi onde a paixão pelo voleibol cresceu e continuou, e assim, apesar de ter esse tempo que eu morei na Inglaterra, eu fiquei fora e tal, eu fiquei meio desligada, né, do esporte, mas depois quando eu vim para cá, a gente retomou e agora tá aí, com força total. Certo, então já pegando esse gancho, então foi para Londres, voltou para o Brasil, encontrou o Harold, se apaixonaram e seguiram para a Holanda. Sim. E aí, como é que foi essa história? Estar num país totalmente diferente do Brasil, como que foi se tornar uma imigrante? Como que foi isso? Bom, a Holanda é um país totalmente diferente. Eu achei que era muito parecido com a Inglaterra, mas não é. A Holanda é um país, primeiro, que se fala holandês, esse eu acho que é o maior empecilho para quem vem para cá. Apesar que se você fala inglês muito bem, dependendo de onde você mora, se você mora em Amsterdã, por exemplo, você não precisa falar holandês, você sobrevive muito bem com o inglês.
Mas eu não moro em Amsterdã, eu moro perto de Amsterdã. Eu moro numa cidade chamada Hilversum, que fica mais ou menos 35 quilômetros de Amsterdã. E aqui já é meio interior. Então, assim, aqui moram 100 mil pessoas. Eu vim de São Paulo, com 20 milhões de pessoas. Então, assim, meu primeiro choque cultural foi realmente, assim, a quantidade de gente. Não tem gente aqui que anda na rua à noite. Não tem ninguém na rua à noite. Assim, é tudo muito tranquilo. Eu assim, morava no centro da cidade, uma das ruas mais centrais da cidade onde eu morava. E não tinha nada para fazer. Nada. E eles são muito corretos, os holandeses são muito corretos, eles são muito diretos, eles planejam tudo, uma coisa que realmente me deixou assim chocada. Porque logo que quando eu cheguei aqui, eles têm um sistema para estrangeiros, para você como é que se fala? Para você se ajustar à cultura. Então porque eu casei com o Harry, eu tive que aprender holandês, eu tive que ir para a escola, eu tive que aprender holandês até um nível, tem um determinado nível que você tem que aprender e tudo mais, e eles pagam a escola para você e tudo mais, esse tipo de coisa. Isso tudo muito bem organizado, né? E aí eles te ensinam como é a cultura holandesa, eles te falam, ó, os holandeses, eles, em festa de aniversário, por exemplo, é uma coisa muito típica, eles sentam num círculo e eles tomam café, mas eles tomam café eles comem o bolo antes de cantar parabéns. Você fala, mas como é que é isso, né? Como é que você vai cortar o bolo e não canta parabéns? E eles tomam bolo com café e eles ficam sentados em círculo, né? É uma coisa muito esquisita. Na hora do almoço, eles comem um pão uma coisa ficou assim, foi horrível. Eu estava na casa da minha sogra uma vez, logo no começo, ela falou assim, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Ela pegou esse pão sovado, sabe? Uma fatia de pão sovado. Ela pôs uma fatia de queijo e ela me deu um copo de leite. Ela falou, esse é o seu almoço. Eu falei, como assim? Não, eles tomam leite na hora do almoço aqui. Eu já tomei café da manhã, eu quero almoçar, né? Tem uma piada sobre isso, inclusive, que eles falam, qual a diferença entre o café da manhã e o almoço na Holanda? Isso é o horário. Porque essa horário. Porque eles comem, assim, uma coisa muito maluca. E eles são muito... eles planejam tudo com muita antecedência. Por exemplo, você encontra alguém na rua e fala, olha, você vai vamos sair para tomar, sei lá, vem jantar em casa. Daí a pessoa pega a agenda e fala, olha, eu posso dar dia, tal horário. Daqui um mês, sábado, sei lá, dia 20 de junho às 7 da tarde. Mas aquele final de semana, não posso, já tem coisa programada. Então, assim, é uma coisa horrível. Eles são muito corretos nesse tipo de coisa. Eles planejam com muita antecedência. Para mim foi muito complicado, porque eu não entendia isso, né? E eles são muito diretos também, não na intenção de ser mal educado, não é isso. Eles são diretos porque eles são diretos. Você fala, se você gosta de açúcar, você come açúcar, se você não gosta, você fala que não gosta, ponto final. E a gente tem muita coisa de falar, você come para agradar e tal. E não, se não gosta, você não come, né? Muito simples. Então tem essa coisa deles que às vezes é meio assim, que para mim no começo foi meio me chocar com as coisas do Brasil, que você tem que respeitar todo mundo e tal, seu chefe e tal. Aqui não. Você tem que desafiar o seu chefe. Você tem que falar pro seu chefe, você tá errado e provar que você tá certo, entendeu? Então essas coisas para mim no começo foi meio complicado. Mas eu aprendi a falar holandês muito rápido, isso me ajudou muito. E eu me entrosei muito, muito rapidamente. Comecei a trabalhar muito rápido também. Isso também ajuda se entrar na cultura, a entender como eles funcionam. E foi mais ou menos assim o começo. Tá, esse processo, então, ele foi o quê? Foi coisa de... Em quanto tempo, mais ou menos, você já sentiu que você estava adaptada a essa vida ali? Já tem uma noção? Na verdade, quando eu vim para cá, o meu marido, ele teve que organizar toda essa coisa de visto, essa coisa toda, né? Então, ele fez tudo direito, tudo certinho. Então, eu logo no começo, eu já estava totalmente legal, já podia trabalhar, eu já ia para a escola. E, assim, eu fiquei um tempo em casa porque eu tinha que esperar o meu visto chegar. Então, eu tirei férias. Tirei férias, fiquei 6 meses de férias. Tinha trabalhado no Brasil para praia, foi bem no verão. E, assim... bem no verão, eu cheguei aqui no final de março, numa quinta-feira, no sábado, nós viajamos para a Áustria para esquiar. No Brasil estava 35 graus, na Áustria estava menos 15. Então, assim, foi uma coisa muito, muito, muito maluca. Essa coisa do tempo e de se adaptar ao tempo, de se adaptar ao período aqui, que faz muito frio ainda no final de março.
Ele já tinha resolvido tudo para mim, eu fiquei um tempo em casa, sem trabalhar, e depois, quando eu comecei a ir para a escola, quando eu comecei a estudar, em 9 meses eu já falava bem holandês, já estava, vamos dizer, eles têm o nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. Em 9 meses eu fiz todos os níveis, até o C2. Eu terminei todos os cursos que eles tinham, porque eu falei para eles, olha, eu sou jornalista, eu trabalho com comunicação e eu quero continuar fazendo esse trabalho na Holanda. Eles disseram, então você tem que ir para uma boa escola para você aprender holandês bem, num nível bom. Então eles me mandaram para uma das melhores faculdades da Holanda, onde eu aprendi holandês num nível mais alto, até porque eu já falava inglês, então isso ajudou, né? E é muito difícil o holandês? O holandês, ele parece bastante com o alemão. Eu não achei muito, na verdade, assim, eu acho que as línguas, por exemplo, japonês, chinês, essas línguas são bem mais complicadas, né? O holandês não é. O holandês, eu achei, assim, é difícil num nível que a estrutura das sentenças são diferentes, mas, assim, se você põe a cabeça para aprender, você aprende. E, assim, meu marido parou de falar inglês comigo quando quando ele começou a entender que eu entendia, ele parou de falar inglês comigo. Eu achei ele um filho da puta. Mas eu aprendi a falar, foi porque eu comecei a falar em casa. Uhum. E aqui a televisão na Holanda, eles não têm, como é que se fala? Não tem dubbing. Como é que é? Legenda. Legenda não, é tradução. Não é traduzido, eles têm legenda. Então, assim, tudo... subtitles, é isso. O que você escuta, você lê. Isso me ajudou muito a aprender holandês. É a fonética, eles seguem pela fonética. Isso foi ótimo. Assistindo televisão, eu aprendi muito a falar holandês. Depois fui trabalhar. Então, assim, foi um período muito curto. As coisas aconteceram muito rápidas. E em pouco tempo eu estava integrada, já estava... E você aprendeu holandês em quanto tempo? Estou perguntando muito para fins pessoais. Eu aprendi holandês bom para conversar, ir no médico sozinha, ou ir ao supermercado, fazer as coisas eu sozinha. Em 1 ano eu já falava muito bem. Legal. Não, que eu fiz uma entrevista há uns 2 meses para a Holanda, e aí eles falaram assim, se você vier, em pouco tempo tem que falar holandês. Só que aí eles não explicaram quanto tempo que seria, ou quanto que é o pouco tempo deles, mas era isso que você comentou, de se adaptar à cultura do local. Para eles é muito importante. Sim, o holandês, ele de todos os países onde eu já fui, que eu já vi, é o país que tem menos preconceito. Eles não têm preconceito se você é religioso, se você é branco, se você é preto, se você vem da China, se você vem da Índia, se você é gordo, se você é magro, não. A única coisa que eles têm preconceito são pessoas que sejam muito extremistas. Você é muito extremo em tudo que você faz. Isso não, eles falam, não, você está aqui, você tolera, aprende a língua, vai trabalhar, resolve sua vida, não enche o saco de ninguém. Ponto final. Então, nesse ponto, eles são assim. Era o ponto que eu ia perguntar. Então, a Holanda, no geral, é um país bem acolhedor para o imigrante. Absolutamente, muito acolhedor. Eu tenho que ser honesta para você, que se eu tive aqui eu tenho tantas oportunidades nesse país, mas tantas oportunidades, que assim, às vezes eu deixo, sabe, eu falo, ai meu Deus, se eu tivesse feito uma outra faculdade, eu estaria, sei lá. Mas assim, eu fico com preguiça, não fiz e tal, né? Mas assim, tem muita oportunidade, especialmente se você é uma pessoa dedicada e se assim, você não enche o saco de ninguém. Aí tá na boa. Tem oportunidade para todo mundo. Eles não são preconceituosos de jeito nenhum. Claro, sempre tem alguém que né? Eu nunca sofri preconceito aqui. Sofri uma vez na minha vida, quando eu estava uma amiga minha numa academia, nós fomos, uma amiga brasileira, nós fomos numa academia, numa sauna, na verdade. E a gente estava na sauna, sentada lá na sauna e tal, conversando. Aliás, foi até embaixo do chuveiro. Eu num chuveiro, ela no outro, e a gente conversando e tal, e a mulher que estava lá perto, tinha uma senhora lá, e começou a reclamar, que língua vocês estão falando? Vocês estão falando outra língua, aí tem que falar holandês, não sei o que e tal, né? E começou a brigar com a gente. Eu fiquei muito possessa, e eu fui na recepção, falei, olha, essa pessoa aqui me discriminou, eu sou holandesa como qualquer um, eu pago imposto como todo mundo, e aqui não tem lugar, nenhuma placa aqui escrito que eu não posso conversar em outra língua. Então, assim, se isso acontecer de novo, eu vou reclamar contra vocês, não é a pessoa, é o lugar. E depois disso, olha, essa foi a única vez que eu sofri algum preconceito.
De resto, nunca mais. E tem gente que fala, brasileiro e tal, gosta de samba. Eu gosto de samba, assim, por quê? Mas nem todo brasileiro fica mostrando a bunda, né? Então, assim, às vezes você dá uns limites, você coloca uns limites, porque também tem uma turma aí que você, se nem no Brasil, seria amiga deles, sabe? Então, assim, tem eu falo, não é tem muito holandês também que não presta, né? Então, assim, não dá para generalizar. Mas, assim, em geral, eles são muito, muito acolhedores. Isso é interessante, porque a gente tem uma imagem que as pessoas geralmente saem do Brasil. Uma coisa que você comentou também sobre a oportunidade, que você acabou entrando para sua área. E às vezes o brasileiro vai para lá, a gente tem pelo menos aqui, que a pessoa vai para lá, mas não há muita abertura para os grandes trabalhos, né? O imigrante serve para os serviços, né? Mas pensando em carreira, pelo menos eu sempre achei que pensando em carreira era mais difícil você conseguir deslanchar uma carreira que você já tem aqui e chegar lá e conseguir prosseguir com ela. Então, lá parece que a coisa funciona. Funciona. Tem uma coisa, né? O problema que é de visto, né? Se você não tem o visto, é muito complicado, porque você vive na ilegalidade. Isso aí não é só aqui, na Europa inteira. Você vive na ilegalidade. Talvez Portugal seja diferente, porque se você mora lá há alguns anos, você consegue. Depois de alguns anos E na Espanha também. Depois de alguns anos você consegue, mesmo sendo ilegal, você consegue pedir o visto, consegue ficar por lá. Aqui na Holanda, não. Se você não tem, então não adianta. Mas se você tem, e se você sabe aproveitar. Eu tenho uma amiga, sem brincadeira. Ela trabalha na Nike, ela agora Inclusive, ela veio depois de mim, uma amiga muito querida e tal. Ela começou trabalhando na Nike, sem brincadeira. Ela foi um emprego de verão. Ela começou abrindo caixas, porque chega as caixas das fábricas, chamam de os samples, as amostras. As amostras chegam, tem que tirar das caixas e pendurar, não sei o que e tal. E foi um emprego de verão. Ela começou trabalhando, fazendo isso. E ela foi ficando. Ela é muito inteligente, foi ficando. Hoje ela é vice-presidente de merchandising da Europa e da África, uma coisa assim. Ela subiu na carreira. Então, assim, ela teve oportunidades, aproveitou as oportunidades, tinha o visto, obviamente, né? E ela conseguiu. Mas, assim, se você tem garra, se você tem vontade, esse país aqui não te para, não. Ele te dá oportunidades e mais oportunidades. Certo. Eu tô um pouquinho preocupado que o Andy tá muito... Ele falou que ia ficar quieto, mas eu não achei que seria tão quieto. A gente quer você na conversa também, Andy. Eu tô preocupado aqui se você tá bem, você tá muito quieto. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu preferi ficar quietinho mesmo. Quando eu começo a falar demais, eu falo muito demais. Mas é que eu tinha uma pergunta e ela acabou respondendo. Ela acabou falando. Porque eu justamente ia falar sobre esse tipo de preconceito. Quando você começou a jogar aí, existiu essa, assim, uma brasileira jogando. Tipo, você, pelo que você disse, então, assim, eles super acolheram e super apoiaram. Aí eu ia fazer essa pergunta, e aí ela falou, eu já fiz assim, droga. Já queimei uma pergunta aqui. Exato. Na verdade, quando eu comecei a jogar vôlei, porque o Harold, meu marido, ele jogou vôlei há muito tempo. E aí ele parou também muito tempo e ele se dedicou ao badminton. Ele jogou muitos anos badminton, jogava torneios internacionais, tudo mais, então ele ficou muito tempo parado sem jogar vôlei. E nós morávamos aqui no centro de Hilversum e um dia teve os bares no centro, tinha tipo uma praça, e nessa praça, em volta da praça tem vários bares. E esses bares, eles se juntaram e fizeram um campeonato de areia. Eles jogaram areia e tal, e abriram lá para o pessoal jogar. E eu me inscrevi. Essa amiga da Nike, o Harold, um amigo dele, nós jogamos 4 contra 4. E a gente na cabeça, tem que ter regra e tudo mais e tal, né? Não tinha regra nenhuma. Quem ganhava era lá quem estava lá só para ganhar, né? Só para participar. Ninguém sabia nada de vôlei. E a gente já tinha alguma coisa, né? De vôlei de praia, já conhecia as regras. E depois desse dia, nós falamos, o que você acha da gente? O que vocês acham da gente, então, ir jogar vôlei, já que a gente gosta tanto, né? Então, nós abrimos nosso próprio time. Nós chamamos um aqui, um dali, e fizemos o nosso próprio time. Alugamos uma quadra, que era uma escola, e aí a gente começou a jogar lá. Mas aí ficou uma coisa, porque nunca tinha 12 pessoas, não dá para você jogar completo, 12 pessoas. E depois, aí, nós acabamos com esse time,
e nós fomos jogar num outro time. Nós nos inscrevemos num clube. Nesse clube tinha um time masculino. E aí eu falei, então eu vou jogar no masculino. Então eu fui jogar no time masculino. Eu entrei no masculino e e esse time jogava competição, e eu fui jogar a competição com o time masculino. Eu fui a primeira mulher a jogar num time masculino aqui da região, pelo menos na região onde eu jogo, eu fui a primeira mulher. E era assim, eu e essa minha amiga ia de vez em quando, né? E nós ganhamos, no primeiro ano que nós jogamos, nós ganhamos a competição. E foi muito legal, porque um time de 2 mulheres ganharam, né? Na competição masculina, nós ganhamos e tal. Foi bem legal, os rapazes, vamos pagar cerveja para as meninas e tal, né? E aí a gente continuou jogando e eu comecei a jogar vôlei aqui, na verdade, num time masculino. Depois eu passei para um time misto, depois eu fui jogar no time feminino. E foi assim. E eles são... Assim, eu acho que esporte é uma coisa muito interessante, porque esporte e música, para mim, são as 2 coisas que unem as pessoas, né? Porque, assim, hoje tem muito ucraniano aqui na Holanda. Muito, muito, muito ucraniano. Muita gente, muito russo, muito ucraniano e tal. Eles não falam inglês mais ou menos, não falam holandês, mas eles jogam, eles participam do esporte, eles fazem alguma coisa, né? Então, eles são muito bem-vindos, jogam bem. Se você joga, você entra lá, bate a sua bola, você se socializa com as pessoas, então você é sempre bem-vindo. E nessa época eu fui muito bem-vinda. As pessoas aqui adoravam que eu jogava e tal, e aí eu comecei a jogar toda semana, comecei a jogar todo mês, em todos os campeonatos, e fui ficando. E nós teve uma época que o meu time misto era chamado FIFA International, porque não era uma italiana, tinha um espanhol, 2 brasileiras, e tinham 2 holandeses só. Então, nosso time era FIFA International. Todo mundo falava, você quer jogar num time internacional? Tem que jogar no time da Cleo, que era onde era um time que tinha mais estrangeiros, né? E foi assim, hoje em dia tem muito estrangeiro jogando, muito, muito estrangeiro. Então, mais uma vez, você puxou a fila lá até no vôlei da Holanda. Até no vôlei da Holanda, foi muito engraçado. Tem uma coisa aí que a gente conversou antes que eu quero que você conte aqui. É que sistema de organização é esse que tem na Holanda? Vôlei de 20 minutos, time de competição, time recreativo. Como que funciona isso aí lá? Olha, aqui na Holanda tem os times de competição, que provavelmente é o time, comparado com os times que você joga, são clubes. Você se inscreve, tem lá seu time, tem um campeonato, uma vez por semana, ou sei lá, 2 vezes por semana, uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, não sei, você joga contra outros clubes, você joga em torneios. E esses são jogos com sets completos, 25 pontos, ou sei lá, 5 sets, ou 3 sets, 4 sets, 5 sets, né? Segue a regra oficial. Segue a regra oficial. E nós temos também o recreativo. O recreativo é um vôlei para as pessoas que tem muito aqui no caso, pessoas que, sei lá, você casou, tem filho, você não tem muito tempo para jogar, você não pode treinar toda semana, mas você quer bater uma bolinha de vez em quando. Então, você se inscreve no recreativo. Então, você treina se você puder, você vai jogar se você puder. Normalmente, claro, você tenta ter um time e tal, mas assim, é muito mais flexível do que jogar a competição. Porque daí você treina uma vez por semana e você joga uma vez por mês. Só. Então, eu acho muito pouco. E como os jogos recreativos, eles misturam, é um ginásio com, sei lá, que tem 4 quadras. Nessas 4 quadras acontecem jogos ao mesmo tempo. Esses jogos, eles são sets, na verdade, de 20 minutos. Você joga 20 minutos e primeiro time que faz 18 pontos ganha o primeiro set. Se você não chegar a 18 pontos, você joga até acabar o tempo. Dentro desses 20 minutos. Dentro desses 20 minutos. E aí você joga com desse esquema mesmo. E você joga com times diferentes. Na noite, eu jogo no recreativo masculino e no recreativo misto. Então, nessa noite, eu jogo contra 4 times diferentes. E todos esses jogos eles são organizados pela Nevobo. Todo mundo, Nevobo, né? A Federação de Vôlei aqui da Holanda. Então, assim, todo mundo que joga ou no recreativo ou em competição é federado. Você tem que ter um número. Você paga para o seu clube, um X, sei lá, uma porcentagem do que você paga, vai para a federação e a federação organiza esses jogos.
organiza esses torneios, porque são em regiões, na verdade. Aqui eu estou na região norte da Holanda. Aí tem a região de Rotterdam, tem a região de Eindhoven. Então, lá nessas regiões, esses times aí, eles jogam uns contra os outros. E é esquisito, assim, às vezes você... E assim, a gente não tem uma pessoa que vai lá apitar, sei lá, como a gente tem no Brasil, né? Que é a pessoa do clube que vai lá e apita, não. Quem apita é a gente mesmo, né? Então tem muitas vezes tem muita coisa errada, você vê lá muita coisa que não deve, a gente toque na rede. Então peraí. Então, assim, você falou que o holandês é correto e tal, é muito organizado, certinho, mas na hora do bate-bola a coisa muda. No recreativo, na competição, não. Na competição, o pessoal se meteu lá aquela... Sim. rede, acusa... Claro, pisou na linha, pisou na linha dos 3 metros. Sim. Mas no recreativo, como é recreativo, é uma coisa mesmo para as pessoas se manterem, se manterem ativas, né? E porque tem muita gente que jogava muito, não quer parar de uma vez, aí vai jogando assim, uma vez por mês, né? Eu acho muito pouco, por isso que eu jogo em 3 times diferentes. E vôlei de areia. Então eu jogo muito. Vocês viram que a gente tem aqui a versão brasileira holandesa das meninas que estavam com a gente semana passada aqui, né? Que aqui esse esquema que você falou é muito parecido com o Master que a gente tem aqui. Mas aqui, além de não ser tão organizado desse jeito, são empresas que têm os seus campeonatos, que eu acho que o que a Mazé participa é algo nesse sentido, e o que as meninas aqui de Guarulhos participam também são. E ele é muito forte no feminino. Masculino, Master, eu não vejo tanta movimentação de campeonato como é no feminino. Pelo menos é a impressão que eu tenho. E aqui a gente tem as meninas aqui que é rata de quadra. Bate-bola na segunda, bate-bola na terça, vôlei de praia na quinta. Beijo, Darlene. A gente tem... e é a mesma coisa. O pessoal, não sei como que consegue, mas acaba jogando em muitas equipes também. Então acaba sendo um pouco parecido como é por aí, né? Só que na Holanda você não pode jogar em 2 clubes diferentes, né? Se você é federado, eu jogo num time aqui, perto da minha casa. E eu jogo nesse time já que, sei lá, mais de 15 anos. Você é federada? Eu sou federada. Então, todo mundo que joga num clube tem que ser federado. Então, você tem um número registrado lá na federação, né? Então, se você é sócia, eu sou sócia desse clube, eu não posso jogar em outro clube. É bem diferente do Brasil. No Brasil, a minha irmã, mas ela joga muito. Ela fala, eu joguei aqui. Joga naquele clube. Na Holanda não pode. Eu gostaria de poder jogar mais, mas eu não jogo. Eu, inclusive, eu estou assim, como é que se fala? Eu estou indo contra a lei na Holanda, porque eu estou em 2 times agora. O time misto e o time masculino, eu jogo aqui perto da minha casa. E no feminino, que é competição, que são jogos normais, né? Eu jogo em Amsterdã. E eles me descobriram esses dias. Eles me descobriram e eles me falaram, olha, você vai ter que escolher. Ou você vai jogar em Amsterdã ou você vai jogar em Hilversum. Então, estou num dilema. E aí, mas qual que é melhor? É diferente. Eu gosto de jogar no masculino porque no masculino tem muita... É um jogo bem mais intenso. Apesar de ser 20 minutos. É um jogo intenso, é um jogo rápido. É um jogo de muita ação, acontece muita coisa. E no misto também, porque jogam 3 homens e 3 mulheres. E o nível apesar de ser recreativo, o nível é muito alto. Eu já vou contar uma história sobre isso, inclusive, sobre essa situação. E o time que eu estou jogando, o time feminino, é um time que está jogando uma classe mais baixa. Mas foi o primeiro ano que eu comecei a jogar, foi ano passado. Então eu queria saber como ia ser e tal, né? Eu gosto muito do feminino porque eu jogo o tempo todo. Eu jogo 5-1 e no misto eu jogo 4-2. E no feminino, você joga os sets completos, joga às vezes 5 sets, eu gosto muito disso, né? Rede baixa. Então, a rede é mais baixa, eu corto, eu consigo bloquear, é diferente. Se bem que no masculino, às vezes, de vez em quando, os caras acham, eles têm 2,20 m aqui na Holanda, mas de vez em quando eu passo uma bolinha lá e falam, nossa. Daquele tapinha, daquela ousadinha no bloqueio, né? Aí eu saco muito bem, meu saco é meio matador, então eles sabem já, né? Mas eu gosto dos dois, eu tô em dúvida do que eu vou fazer. Não sabemos se ela vai ficar no masculino, no misto, vai continuar enganando a justiça. Será que o CSI Holanda vai descobrir a Cleo? Vamos descobrir em breve. Mas enfim,
Eu sei que você tem uma história aí, você comentou, então você tem uma história aí sobre esse campeonato recreativo aí. Me fala aí, deixa a gente com inveja de todo mundo que tá assistindo. Como é jogar contra um campeão olímpico? Conta aí pra gente. Bom, na verdade, eu não imaginei que eu fosse nunca jogar contra um campeão olímpico. Mas, como eu disse para vocês, tem jogadores, jogadores que jogaram um nível muito alto, profissional, e eles param de jogar, mas eles não querem parar de jogar completamente. O que eles fazem? Eles vão jogar numa classe mais baixa, ou sei lá, e dão um tempinho e voltam num clube menor. E tem jogadores que vão jogar o que eu jogo, que é o recreativo. Vão jogar uma vez por semana, uns 20 minutos e tudo mais, aquela bolinha de vez em quando. E o que acontece aqui na Holanda é que todas as regiões têm esse campeonato no mesmo período. Começa em janeiro, vai até abril, e aí começa de novo em setembro, vai até dezembro. Então, quando chega no final de abril, na verdade, a gente começa em setembro, vai até abril. E aí, no final de abril, quem é campeão da região, dos times de cada região, é convidado a participar do Nacional. Eles chamam aqui do Nationals. Então, aqui nos Nationals, são todos os times que ganharam em todas as regiões da Holanda inteira. Os times masculinos, os times mistos e os times femininos de recreantes. E nós ganhamos, o meu time masculino e o misto, nós ganhamos várias vezes na nossa região, fomos o número 1 na nossa região várias vezes. E nós fomos convidados a participar desse Nationals. E no Nationals, como eu disse, são os melhores times das regiões. E nós fomos, uma vez, acho que foi na segunda vez, nós fomos jogar, não, na primeira vez, inclusive, nós fomos jogar o masculino. Então, a gente estava lá no carro, olha, vamos jogar, uma mulher no time, a gente vai ganhar, já precisa, gente, acho que em primeiro lugar a gente não ganha, mas talvez a gente fique no segundo ou no terceiro e tal, né? Daí a gente chegou no clube, e aí a gente começou a aquecer e tal, aí entrou um time lá, os caras tinham uns 2,5 metros, 2,20 metros, não sei, eles eram muito grandes. E aí eles foram para a quadra do nosso lado, eles começaram a se aquecer, eles começaram a cortar. E aí foi muito engraçado, porque eles cortaram, um deles ele cortou, sem brincadeira, ele subiu um tanto assim na rede, ele cortou dentro da linha dos 3 metros, ele bateu com tanta força que aquela bola, ela cravou e a bola foi parar lá nas tribunas. E eles estavam aquecendo. E eu olhei para ele e falei assim, você está jogando hoje também no National? Sim. E eu olhei e era o Guido Gertsen. Era ele foi um dos melhores jogadores, melhores ponteiros da Holanda. Era esse cara. Eu olhei para ele e falei, eu conheço esse cara de algum lugar? Eu conheço de algum lugar. Aí eu falei pro cara, quem é esse cara? Eu falei, é o Guido Gertsen. Eu falei, mas a gente vai jogar contra ele. Vamos jogar contra ele. Contra o time dele, ele estava jogando nesse time. E aí a gente começou, eu falei para ele assim, olha, tem dó de mim, por favor. A única coisa que eu falei para ele, porque aquela rede, daquela altura, e eu olhava assim na rede, você via assim, né? Olhava assim, né? Os caras passavam tanto assim de mim, né? E a gente jogou, assim, lógico que a gente perdeu, né? A gente perdeu. E eu imagino que eles tenham jogado a 50% do que eles podem jogar, talvez. 50%. Se jogaram tudo isso. 60, não sei, mas assim, eles diminuíram bem, porque eles, obviamente, notaram que a gente era um time, assim, que a gente sabia muito bem o que estava fazendo por lá, né? Mas foi muito engraçado, porque porque eles estavam jogando um pouco menos do que eles podem, muito menos do que eles podem jogar, a gente até que chegou ali no 9 contra 8, 10-9 e tal, e aí depois eles pensaram, não. Chega, acabou a graça, acabou a piada, vamos acabar logo com isso e tal. E daí eles ganharam da gente. Mas assim, eles foram muito simpáticos, muito respeitosos, muito educados com a gente. Ele, o Guido mesmo, foi muito simpático. E aí eu falei, olha, obrigada, foi super legal jogar com você e tal, né? E assim, foi uma experiência assim, muito, muito interessante, porque eu jamais na minha vida ia imaginar que eu ia jogar com uma pessoa desse nível um jogo de recreativo, né? E assim, só explicando pro pessoal que está assistindo, o Guido, ele foi ponteiro na seleção olímpica de 96. Ele jogou 96, 2000 e 2004. 96, a Holanda foi campeã olímpica. Ela venceu a Itália num dos considerados melhores jogos de final olímpica. E esse cara aí, que tava cravando bola na cabeça da Cleo,
É nesse nível. É essa pessoa. E os caras não foram lá pra brincar, pra dar uma. Os caras jogaram. E aí deram uma brincadinha ali, mas os caras vieram pra jogar. O negócio foi sério, não foi. Vamos fazer aqui, vamos convidar a torcida pra brincar com a gente aqui, eu dou uma largadinha e vocês defendem. Não. Segura a pancada aí, então. É disso que a gente Foi bem assim mesmo, mas foi assim, eles foram bem respeitosos e tal. E é interessante porque eu fico pensando, uma pessoa que joga nesse nível, né? Como ele consegue tendo jogado um nível tão alto na vida dele, como é que ele foi parar num time recreante, time de recreativo? Eu não consigo entender até hoje como foi, mas tem muita gente que faz isso aqui na Holanda. Às vezes você joga com pessoas que você fala, meu... E assim, é recreativo. Você fala, recreativo, joga um nível mais baixo, não. O meu time recreativo, os 2 times recreativos, eles jogam muito melhor que time de competição. E tem um nível melhor que time de competição. Ô Andy, será que e se a gente levar o... Vamos bancar torneio aí, amigos de vôlei na Holanda, tentar fazer uns 5 minutos ali de sparring sem perder a amizade. Será que a gente marca uns 5 pontos pelo menos? Não. Esse time aqui? Não. Douglas na ponta. Douglas não ia deixar. O saque ia ser todo nele e a bola ia na arquibancada. Será que a gente consegue bancar pelo menos? Não, eu tô pensando se quando você vier no Brasil, a gente faz aquela pelada lá, né? Eu tô pensando aqui como é que vai ser isso aí. Se vai passar. Minha meta agora é não passar muita vergonha, né? Porque acho que vergonha vai passar, né? Não sei. Nada, imagina. Eu tô meio assim, né? Eu sou meio pipoqueiro. Não, mas olha, jogar contra o time do... Jogar contra o time do... Acho que ninguém naquele dia, naquele torneio, estava esperando jogar contra o time dele. Eu acho que... Não, fica tranquilo. Eu acho, olha... Fala aí, Andy. Eu ia brincar, mas deixa pra lá. Brinca aí. Não, porque eu ia falar assim, eu acho que eu vou ter que ir pra lá, porque eu vou ter que casar, né? Lá com ele. Gente, o cara, ele é sensacional. O cara é bonito, joga bem pra caramba. Eu vou ter que ser ou adotado por ele, né? Então, já faz a ponte aí, Cléo. Fala assim, você tem um cara lá, ele é legal. Porque o cara é sensacional. Mostra o programa pra ele já. Eu falo assim, esse daqui, ó. Tá, deixa comigo. Passa o meu perfil do Insta. Tem OnlyFans também? Você tem OnlyFans, não tem? Não. A gente deixa pra outro programa. Tá bom. A cara dela, tipo assim, ele tem um OnlyFans. Não, gente, eu não vou assustar ninguém. Não, mas calma, Cléo, OnlyFans pode ser qualquer coisa. O pessoal às vezes faz o pack do pezinho, uma coisa mais ajeitadinha. Eu não estou falando que eu sou muito holandesa, não sei o que é isso. O que é isso? Você não sabe o que é um OnlyFans? Não chega essas coisas lá, é muito baixo o nível. Então, vamos aqui. OnlyFans é onde a pessoa vende fotos dela, ou vídeos. Não sabia. Tipo assim, pelada, ou a pessoa que vai comprar, ela quer que você escreva o nome, assim, em determinada parte do corpo. E eles pagam isso. Eles pagam uma quantia grande. Pode ser do pé, da mão, de qualquer parte que você queira. Qualquer parte que você queira, não conheço. Hoje é o pack do pezinho, né? Não sei se já passou, mas tem a galera que tem essa coisa com o pé aí, né? Na verdade, tem... Você sabe disso? Eu assisto Vênus Podcast. Tô por dentro do que as meninas estão pensando. Na verdade, assim, tem um aplicativo só fotos pra pés, né? Então tem essa galera aí que curte soft pés, então... Sério? Qual que é o nome? Mas assim, tem que ser pé bonito, tá? Não, mas qual que é... Assim, primeiro teve a história aí do Jumbo. Do Jumbo, agora... Qual que é o site aí? Eu sei que tem, porque eu já vi. O filtro, a gente não é nem 8 da noite ainda, vamos manter o nível. O filtro é family Mas tem. Já é meia-noite na Holanda. Na Holanda pode, né? Na Holanda tá liberado, né? Esse programa tá indo pra Holanda, então lá pode, né? Mas tem um aplicativo pra isso. Então, só pra você se situar, o OnlyFans é isso. Aliás, Maurício, vê até que horas que a Cleo pode ir. Certo. Não, aqui tá dentro. O tempo tá legal, pelo que a gente estamos com 48 minutos, 50 minutos de conversa, tá legal aqui. Né? Estamos dentro do prazo. Mas você vai dando. Você tá com sono? Vai dando freio pra gente. Ainda não tô com sono. A conversa tá ótima. A gente pode ir. Tá faltando só uma cerveja aqui. Que delícia! É cerveja da Holanda? Cerveja da Holanda, qual que cerveja holandesa é boa. Essa Amistel que a gente toma aqui, que falam que é holandesa, é das boas aí ou é o que sobra que veio pra cá?
Ih, já. Nem Heineken, não é? Nem Heineken. Não. Você A trabalhou boa na é... Heineken, né? Eu trabalhei na Heineken 2 anos, né? Ah, certo. Ô, Cléo, me tira uma dúvida. Você agora é papo real. Você é formado em jornalismo, mas você trabalha aí com jornalismo por conta da faculdade aqui do Brasil ou você fez uma nova faculdade para você poder trabalhar aí? Não, eu me formei no Brasil. Depois disso, eu só fiz holandês aqui. E eu fui, logo que eu, como eu falei, como eu disse para vocês, logo que eu comecei, que eu fiz meu curso de holandês, eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar na área de comunicação. Eu trabalhei um tempo como jornalista numa rádio. Aqui tem a rádio, tipo a rádio do Brasil, a rádio da Holanda. Eu trabalhei como jornalista mesmo. Eu escrevia matéria e tudo mais. E aí depois eu fui trabalhar na área de business communication, na área de comunicação corporativa e tal. Eu sou gerente de comunicação. Eu trabalho para Paramount Pictures. Mas por conta da faculdade daqui do Brasil que você fez, né? Ou Ah, não? é assim, porque eu tive meu curso superior foi no Brasil, foi o curso que me abriu portas aqui. Ah, tá. Porque tem alguns países que, mesmo você, por exemplo, eu me formei aqui, eu não posso trabalhar com isso em outros países. Eu tenho que Assim, tem fazer. várias faculdades, tem medicina, por exemplo, engenharia. Engenharia não, mas medicina e essa área médica não, é muito complicado você fazer a faculdade no Brasil e trabalhar aqui, porque é tudo totalmente diferente, o sistema é diferente, a língua é diferente, é muito complicado. Mas se você está na área de TI, área de comunicação, área de marketing, área de engenharia... E educação. Aí, eu já querendo ir para a Holanda. Na área de educação, olha, a Holanda... O problema é que aqui você tem que falar holandês, né, para dar aula. Então, assim, e os níveis são diferentes, né? Então, eu acho que a coisa principal, até porque aqui precisa de muitos professores, é você falar a língua. A não ser que você dê aula, sei lá, para uma faculdade, aí você pode falar inglês, entendeu? Mas se você vai dar aula para primeiro grau, segundo grau, essas coisas, aí você tem que falar holandês. A não ser que você dê aula numa escola internacional, daí é diferente também. Aí inglês é o suficiente. Mas tem muito emprego. Aqui se precisa muita gente na área médica, na área da saúde e na área educacional também. Ah, entendi. Foi até bom antes fazer essa pergunta, porque eu tinha até esquecido dessa pauta. Eu achei que não ia conseguir voltar para ela, mas você levantou a bola aí, vai dar para atacar essa bola. Aproveitando essa questão da oportunidade que a Holanda te proporcionou em relação à sua carreira de formação, tem uma história muito interessante aí, que foi a sua viagem do Beagle. Eu sei que é uma viagem... A gente já vai voltar pro vôlei, a gente vai voltar pro vôlei, mas uma pinceladinha do que foi essa viagem do Beagle, né? Fazer essa travessia à volta ao mundo do Charles Darwin. Como que foi? Uma coisa assim... foi tão grande quanto a gente pensa que foi. Eu queria saber um pouquinho como que foi essa experiência. Aqui na Holanda tem muitos canais públicos, televisão, rede pública, tipo a TV Cultura, que elas são canais que eles são subsidiados, são patrocinados pelo governo. Então, você tem o canal NPO1, NPO2, NPO3, uma coisa assim. E tem muitas empresas muitas televisões, na verdade são produtoras, eles fazem as produções. E eu trabalhei para uma dessas produtoras, que chama-se VPRO. A VPRO é que eles têm muita coisa na parte científica, eles são um canal específico para programas científicos. E no ano que o Charles Darwin ia completar 150 anos, eles refizeram a viagem que Charles Darwin fez, exatamente a mesma viagem, com um barco muito parecido. E esse barco fez exatamente a mesma trajetória que o Charles Darwin fez. Ele saiu de Plymouth ele foi para como chama, Cabo Verde, Terra Verde, como é que chama aquele lugar perto de Portugal? Não sei o que Verde, Cabo Verde, passou pela África, depois cruzou, foi para o Brasil, desceu, passou pela costa do Brasil inteira, foi para o sul, para a Argentina, Uruguai, subiu, foi para o Chile, Galápagos, cruzou, foi para o Tahiti, depois foi para a Austrália, depois foi para o Maurícios, de Maurícios foi para a África do Sul e voltou para a Europa. Eu, como conheci uma pessoa ele era produtor executivo de um outro projeto que eu fiz, ele me chamou para trabalhar nesse projeto, ele perguntou se eu queria fazer parte do time.
E eu fui como eles chamam de online producer. Eu fazia toda a parte de online, o site, fazia todas as redes sociais, fazia todos os vídeos para o YouTube, todas as entrevistas a bordo do navio, fazia toda a parte de relações públicas nos países que nós visitamos. Eu fui a pessoa que fez essa parte. Então, assim, eu trabalhei nesse projeto por 2 anos, eu estive a bordo por, não sei, 5 meses, eu acho, fiquei a bordo desse navio por 5 meses, e depois que o projeto terminou, eu ainda fiz eles fizeram uma seleção, fizeram uma coleção de DVD e de revistas e tudo mais, eu fiz parte desse projeto também. Então, esse foi um projeto super especial, porque no Brasil eu apareci no G1, eles me entrevistaram e tal, e eu fui para o Nordeste, fui para Salvador, fui para o Rio e, como é que chama lá em cima? Aquela ilha, que é uma ilha protegida também, onde tem as tartarugas de Grande Noronha. Grande Noronha, Salvador e Rio de Janeiro. Foi o que eu fiz no Brasil. Assim, foi muito, obviamente, muito especial. Foi um projeto único. Nenhum holandês entende como é que eu fui para lá. Mas foi porque eu caso um amigo meu, né? Como eu disse que é cheio de oportunidades, esse amigo meu, eu já tinha trabalhado com ele, e ele fazia a produção de um projeto, ele me chamou porque nós trabalhamos juntos, ele sabia como eu trabalhava e me ofereceu emprego. Aí eu fui. Não, com certeza, eu acho que essa viagem toda merece, quem sabe, aí num futuro aí, e a gente como fazer um boa sacada fora das 4 linhas, falando só sobre isso. Eu acho que é uma viagem muito rica e de uma importância tão grande, né? Eu acho que merece futuramente aí, se você topar, a gente fazer um especial fora da quadra falando sobre essa expedição dos 150 anos do Charlie Darwin. O que você acha? Eu acho bem legal, acho legal. Inclusive, essa expedição, ela virou um programa de televisão com 45 episódios. Isso eu queria saber, se tinha um documentário. Passou na televisão e havia como é que se fala, uma parceria com a Bélgica. Esse programa também apareceu na Bélgica, passou na Bélgica e na BBC dos Estados Unidos, BBC da Inglaterra. Ixi, coisa, né? Nessa, você falou que foi relações públicas da viagem. Nenhuma emissora aqui no Brasil se interessou em adquirir esse material? Na verdade, assim, eles diziam que o navio seria um laboratório no mar, mas na verdade não é isso, foi meio conceito que seria, porque nós tínhamos muitos cientistas a bordo, e todos os cientistas, eles tinham algum tipo de experiência que eles queriam fazer a bordo, mas não que eles estavam levando um laboratório dentro do navio, né? E isso eu apresentei, eu me lembro muito bem, não sei se você já ouviu falar da Terezoca, que é uma da Globo. A Terezoca é uma pessoa que era responsável por essa parte de negociações e tal. Eu cheguei a conversar com ela e tal, mostrei o projeto para ela, mas eles não se interessaram porque, na verdade, era muito longo, 45 episódios, era muito longo, tinha que fazer muita edição, tinha que fazer tradução, não sei o que. Então, eles resolveram não adquirir o projeto. Uma pena, né? Porque já que é um projeto de emissora pública, tem a TV Cultura, todas as emissoras estatais que poderiam, né, ter aproveitado, né? Uma pena. Na verdade, assim, como foi um projeto para televisão holandesa e para a TV Bélgica, os episódios eles eram mais em inglês e em holandês, e o foco desse canal é a Holanda e a Bélgica. E a Bélgica entrou porque eles tinham, um dos apresentadores era belga, mas era um programa especialmente para a televisão holandesa. Então, eles não tinham muito interesse em vender e tudo mais, né? Então, eles meio que deixaram passar isso. Eram para eles mesmos, né? Era. Uhum. Mas, Andy, o que você acha da gente fazer um desafio aí para a galera que está assistindo? Você acha que a gente consegue... a gente tem esse episódio 2 aí, né? Vamos ver se a galera se interessa. O que você acha? Eu acho bacana. Eu espero que tenha, né? Que eu acho que como você disse, é rico de informação, de muitas informações que as pessoas não têm acesso. E muitos não sabem o que é isso. Não.
Então eu acho interessante ter sim, que as pessoas conhecem. Não, então, o que eu tava querendo, o que eu tô pensando aqui? A gente podia propor um desafio aí pros nossos amigos, seguidores, ainda a gente é um canal pequeno, então a gente tem que ser um pouquinho pé no chão, mas sei lá, se a gente chegar a 300 visualizações, a gente faz esse episódio? Você acha que é uma meta alcançável? Eu acho que sim, eu acho que se a gente lançar essa meta, ela vai ser batida. Você faz o desafio aí pra gente? Bora fazer esse desafio. Então é isso, galera. Se esse nosso episódio, Boa Sacada recebe Cléo Ferreira chegar a pelo menos 300 visualizações no YouTube, a gente vai fazer o episódio especial Boa Sacada fora das quatro linhas, contando essa viagem do Beagle. Então contamos com vocês porque a gente tá muito afim de fazer esse episódio. Não nos decepcionem, hein? Vamos lá. Ajuda a gente. Bora, pessoal. Vamos visualizar muito isso. Não é muito, ó. 300. É possível. É possível. É possível, então, ó. A Cléo divulga lá, todo mundo aqui divulga. A gente vai, vamos fazer esse episódio acontecer. Contamos com vocês. Voltando aqui, acho que, bom, essa experiência aqui eu acho que foi sensacional, então acho que vale muito a pena. Mas a gente vamos fazer esse desafio ser cumprido, né? Então vamos voltar agora um pouquinho pro vôlei, que a gente não quer gastar essa conversa tão rápido. Então, uma pergunta que na época que isso aconteceu, e agora a gente tem a oportunidade você tem a oportunidade de me responder, Mundial de Haia na Holanda, vôlei de praia, você tava ali, era VIP, jornalista, foto com Agatha, Bárbara, Número. E aí? Como é que foi essa experiência aí? Não, de jeito nenhum. Não, VIP. Ai, não fui. Infelizmente não fui, mas assim, eu me senti a própria, né? Me senti a própria VIP. Foi muito especial, porque o Mundial de Areia de 2015, ele aconteceu em 4 cidades aqui na Holanda. Na verdade, o que eles fazem são lugares que não são praia, que eles transformam em praia. Então, eles levam a praia, né? Levam o vôlei de praia para a cidade. E foi em Amsterdã, Apeldoorn, foi Utrecht, e a final foi em Haia. E eu fui lá, fui assistir, comprei o ingresso para o final de semana. Nós passamos o final de semana em Haia, nós assistimos os jogos no sábado, assistimos no domingo também. E foi muito especial, muito legal. E assim, lá, galera, não sei, os holandeses eles são mais, não sei, eles não são de ficar tietando, né? Mas, pô, você vê o Alisson, você vê o Bruno, você vê a Agatha, tá? Os jogadores da Itália, dos Estados Unidos, os próprios holandeses. Eu falei, eu vou lá tirar foto, né? E aí você chama, eles vão. Eu falei, fiquei lá. Então dei uma de tiete mesmo, tirei foto com todo mundo e tal. Parecia que eu estava mesmo na área VIP, que eu estava fazendo cobertura, mas não, eu fui só como torcedora. Ah, tá, não, porque ali eu falei, nossa, gente, que tá com... A pessoa tá ali com a galera ali e tal, eu achei que você tava fazendo a cobertura ali pro evento, né? Não rolou ali uma exclusiva ali com a galera, não? Não rolou, mas poderia. Se eu tivesse me preparado, seria muito simples, não seria uma coisa complicada entrevistar não. Porque eu até fiz aqui, no começo eu fiz algumas entrevistas, trabalhei para uma revista brasileira aqui, fazia uns freelas com uma revista brasileira, e eu entrevistava os artistas que vinham para cá. Entrevistei o Terra Samba, entrevistei a Daniela Mercury, e saía nessa revista, que era uma revista que circulava aqui dentro da Holanda. Então, assim, não teria sido um problema, não. Muito bacana. E você comentou que teve além do torneio mundial, eles bateram um recorde mundial de um campeonato. Como é que foi essa história? Na verdade, aqui o verão, que na Holanda, aqui, infelizmente, é muito curto, eles tentam utilizar ao máximo. E, assim, a costa da Holanda também é muito curta, né? Então, eles fazem um torneio que chama o Torneio de Verão, e começa aí em maio e vai até setembro. E em cada final de semana, eles montam as quadras, eles têm um torneio naquele final de semana, numa determinada praia. E na semana seguinte, eles se movem para uma outra praia. Eles vão se movendo. E o vôlei de areia se tornou muito popular aqui na Holanda. E em 2015 também, a praia de Scheveningen, que é a praia de Haia, que fica perto de Haia, bateu o recorde da quantidade de
redes montadas. Eles montaram, quantas foram? Mais de 300 redes, tem até fotos, se você procurar na internet, você acha. Mais de 300 redes eles montaram, e nesse torneio, nesse final de semana, jogaram mais 2.400, mais ou menos 2.400 pessoas, que foi um recorde que entrou para o Guinness. Esse torneio agora não é tão grande como era, não, mas assim, e uma coisa que eu acho bem legal aqui na Holanda é que é um torneio muito social, porque eles têm para todo mundo. Tem aquela galera que só vai para tomar cerveja. Tipo, você tá com seus amigos, você fala, vou pra praia, mas não quero só ficar sentado. Toma cerveja, joga um pouquinho e tal. 6 contra 6, você não sabe jogar nada, joga. 4 contra 4, você joga. 3 contra 3, você joga. Divisão, joga. Homem contra homem, mulher contra mulher, misto, criança, tem de tudo. Então, esse é um torneio assim, esse torneio é muito, 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 muito social, que é uma coisa que eu acho bem legal aqui na Holanda. Todo mundo tem acesso, né? Então, você vê pessoa jogando, tem uma pessoa que joga no meu time, jogava no meu time, ele tá com 75 anos. E ele joga de praia e tal, e assim, tem criança e tal, e é bem legal porque é acessível financeiramente e é acessível para o seu nível também. E para sei lá, você tá afim de jogar só um final de semana, você joga. Você quer jogar o torneio inteiro, você ganha um prêmio no final, você joga todos os finais de semana até terminar o torneio. Esse torneio aí, ele é semelhante ao nosso circuito brasileiro, então. Só que aí o circuito brasileiro é só os atletas federados e tudo mais. Esse, além de ter o torneio com os atletas federados, você tem os torneios recreativos, que a galera tá Totalmente. Totalmente. Nossa, Totalmente. Já pensou, você tá. Porque aqui, por exemplo, eu tava lá no Maranhão, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no litoral lá foi caçar uma rede para tentar bater uma bolinha, né? Ficar 3 semanas sem jogar é meio complicado. E eu me espantei porque não achei quadra, não achei galera jogando, não achei rede. Eu só consegui jogar bater uma bolinha lá no interior do Maranhão nessas quadras, né? Que aqui no Brasil hoje tá na moda os esportes de areia, e esses esportes de areia possibilitou que o pessoal do vôlei de praia também conseguisse espaço para jogar, né? E agora, na praia mesmo, aquela galera do vôlei de praia, realmente aqui eu tenho sentido falta. Não vejo tantas redes armadas. As que eu vejo é mais voltadas pro futebol. E aqui eu sinto um pouco de falta disso, dessa integração dos torneios grandes com a população. Hoje em dia tá ficando muito restrito. As etapas é tudo muito fechado. Não é que nem não é essa possibilidade da galera poder tô batendo a bola e passa ali o Alisson do seu lado ali indo para um jogo lá, quer dizer, não, é inimaginável isso pra gente aqui. Não, é verdade. Aqui na Holanda, nesse ponto, eles são muito acessíveis nesse sentido, muito acessíveis. Qualquer praia que você vai aqui na Holanda, qualquer praia tem rede de vôlei. Eles não jogam futebol, jogam vôlei de praia. Não tem muito futebol aqui, mas tem muito vôlei de praia. Em qualquer lugar que você vai, tem vôlei de praia. E esses campeonatos que tem aí durante o verão, de uma praia em outra, eles também é legal, porque você, num final de semana, você pode jogar num final de semana só, ou você pode jogar o torneio inteiro. Aí você vai em todas as praias, de maio até setembro, até chegar no final, você ganha um prêmio e tudo mais. É muito bem organizado. Também é organizado pela Nevogo. Assim, a federação aqui é super organizada. Pelo que você está falando, a Holanda como um todo, do ponto de vista de administração pública, ela é muito... toda a estrutura dela é bem, em todos os níveis ela é bem organizada, né? Tanto a parte privada quanto a parte estatal. E eu acho curioso que ter tanta participação estatal aí. Parece que o Estado ele é bastante presente, não está tanto na mão do serviço privado as coisas aí, né? Não, olha, eu vou te dizer uma coisa, os clubes aqui em todas as cidades ou vilas, todas elas têm um ginásio, e o ginásio é público, não é o ginásio que é como se fosse o Palmeiras, onde a minha irmã joga, né? Não é o Palmeiras que é o dono, a prefeitura é dona, só que aí você tem o clube de vôlei, tem o clube de futebol de salão, tem o clube de basquete, tem o clube disso, o clube daquilo, e você aluga o espaço como seu clube, para poder jogar lá. Então, assim, o que mantém claro, a condição dos ginásios é porque você paga a sua contribuição, que vai para o seu clube, parte vai para a federação, ou de futebol, de vôlei e basquete, e também parte do dinheiro é revertido para manter, né, para manter os ginásios. E aqui, sinceramente, eu não sei de nenhum clube que seja como o Palmeiras ou que seja como o Paineiras.
Aqui na Holanda acho que nem existe isso. A estrutura base do esporte ela é diferente aí, né? E ela Totalmente. tem uma política de Estado forte de universalização da prática esportiva, e daí, pela quantidade de pessoas que praticam, você acaba tirando ali a qualidade, vai ter o cara que vai praticar o esporte. Isso acho que é o que eu estou entendendo. E que vai praticar o esporte aqui como recreativo, e aquele que é mais talentoso vai acabar tendo caminhos para chegar no alto nível, né? Acho que foi o ponto onde, por exemplo, você acabou ficando no caminho, outras pessoas acabaram ficando, mas é uma das discussões que a gente tem. Acredito que o Andy está mais a par disso, que é uma das discussões de como a base esportiva brasileira ela funciona, que a nossa base ela é clubística e bastante elitista. Então a galera que não tem grana, ela tem que ser muito talentosa para chegar nesses clubes aí que você falou, Paineiras, um Praia Clube, um Minas Tênis Clube, um Pinheiros, então, porque é muito restrito. A nossa base é clubística e a gente tem uma base muito pequena, porque não tem, uma grande parcela da população acaba ficando de fora dessa prática. Eu vejo hoje um pouco de mudança, mas ainda é muito raso, ainda tem muito a caminhar nesse sentido. Não, é diferente. Aqui na Holanda, eu acredito, na minha concepção, o que eu vejo aqui, você só não pratica um esporte se você não quiser. Porque tem todo o esporte que você imaginar, até por isso que eu nem assisto futebol mais, porque tem tanto esporte, tem tanto esporte nesse país. Você pode escolher o que você quiser. Se você quer jogar, você quer nadar, tem piscina. Você tem que aprender a nadar. Você quer jogar, sei lá, você quer fazer esgrima, tem esgrima. Você quer jogar, sei lá, eles têm uns esportes aqui, tem bicicleta, ciclismo é enorme aqui, ciclismo enorme. Todo mundo anda de bicicleta, toda criança tem que praticar esporte nesse país. E eles começam muito cedo, atletismo, muito, e assim, eles têm acesso, e é muito barato. Eu pago, por ano, 190 euros, não é nada, para jogar no meu time misto. E no misto masculino. No meu time feminino, eu pago 300 euros para jogar. E é tudo organizado. Os torneios são organizados, tem bola, tem rede, é tudo novinho, tudo arrumadinho, os ginásios são arrumados. Assim, é muito barato. E, assim, e muita coisa o governo subsidia também, né? Porque eles realmente querem que as pessoas pratiquem esporte. Então, aqui na Holanda, não se pratica esporte quem não quer. Fica a dica aí, a importância do Estado como no papel de acessibilizar o esporte de base, que da base você tem o alto nível, e aí o alto nível é outra conversa, mas tá aí o papel fundamental do Estado, e é uma discussão complicada aqui, mas Andy, eu acho que a sua cara é um pouco da minha. A gente vai terminar essa conversa aqui numa bad, assim, eu tô quase querendo pegar um voo pra KLM. Justamente por eu ser da educação física, é triste isso, porque a gente não tem ajuda nenhuma, e nas escolas a educação física ela tem caído muito, muito de qualidade. Clubes que têm a possibilidade, por exemplo, o João do Pulo, aqui em Guarulhos, todo mundo conhece, onde não é que revelava atletas, mas ajudava um atleta a ser descoberto em um outro determinada região, ou num jogo. E é difícil, porque não tem mais. Então, para você conseguir ser revelado, você tem que ser filho de alguém que você tem pequeno acesso a um outro determinado lugar, ou uma outra pessoa. Então, hoje tá assim. Hoje você não tem mais esportes nas escolas onde você fala assim, nossa, seu filho corre bem, vamos ali num clube para ele fazer uma peneira. Hoje em dia a gente não se escuta mais falar de peneira para um vôlei, para um futebol. O futebol ainda é mais fácil, mas os outros esportes, um basquete aqui, você não escuta mais. E tudo isso tem se dado por culpa do governo, por culpa de muita coisa. Então, assim, a gente infelizmente vai chegar um determinado tempo, eu tô vendo, que não vamos ter mais com quem contar nos esportes para umas determinadas Olimpíadas, um determinado campeonato. Porque vai chegar um momento onde que só aquela galera que tem acesso, que é conhecido de alguém ou filho de alguém, vai ter acesso. Aquela galera que
por exemplo, de rua, que sabe jogar um bom futebol, que sabe jogar um bom vôlei, infelizmente vai ficar por conta disso. De, vamos jogar aqui entre amigos, vamos alugar uma quadra, porque não tem aonde eles fazerem essa peneira ou de ser vistos. A gente não é visto aqui, infelizmente isso. E aí na Holanda tem de sobra. Alguns países têm de sobra, aqui não tem. Tem e tem muito, e sei lá, e eu, dos meus amigos, as pessoas com quem eu convivo, todos eles que têm filhos, todos os filhos praticam esportes, todos. E tem uma coisa aqui também, se anda muito de bicicleta. Então a criança, desde os 2 anos de idade, o primeiro presente que eles ganham é uma bicicleta. Então assim, eles já aprendem, já nascem andando de bicicleta. Às vezes eles andam assim, 15 quilômetros para ir para a escola, de bicicleta, e de volta. 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar. Então eles têm essa coisa já no sangue deles, né, no DNA deles, de que eles não têm que andar de bicicleta. É então uma cultura, né? A primeira coisa que eles já fazem, desde o momento, do minuto que eles nascem, é andar de bicicleta. E nadar, porque aqui na Holanda tem muita água, muito rio, e assim, Países Baixos, claro, né? Então a criança, a partir dos 4 anos de idade, tem que aprender a nadar. E não é a nadar para se divertir, nadar para se salvar. Nadar com roupa, essas coisas, né? Eles têm que tirar diploma A, B e C, no mínimo. Então, assim, esses 2 esportes são 2 coisas que as crianças aqui, elas já têm que fazer. É automático, entendeu? E assim, é tudo muito fácil, tem muito acesso. Toda cidade tem um clube. Todas. E todo dia tem esporte. Então, é uma motivação, assim, que realmente aqui as pessoas só não fazem se não querem, ou porque o pai é preguiçoso, não é preguiçoso, não tem tempo, tem essa também, né? Mas assim, criança aqui, todos praticam algum esporte. No fim, pode ser que eles escolham não querer fazer esporte, também pode, mas todos eles fazem algum esporte de alguma maneira. E é uma coisa que é incentivada, tem muito isso, o governo incentiva muito, muito, muito. É uma coisa muito legal que eu acho a cultura holandesa. Infelizmente, a nossa cultura aqui não é um pouco diferente. E é triste, porque quando a gente fala sobre a obesidade infantil aqui, por exemplo, no Brasil, é um índice enorme. Justamente por conta de não ter acesso ao esporte. Porque se você for ter acesso ao esporte, você tem que pagar. Muitas das vezes os pais não têm condições de pagar. E aí entra nesse círculo enorme onde não tem a saída. Então, que bom que aí tem uma cultura completamente diferente. E que eu espero que um dia chegue ao esporte aqui no Brasil de muito, assim, fartura, porque, infelizmente, a gente não tem aqui. É triste isso. Você querer praticar um esporte não tem. Você ter que pedir para o seu filho sair daqui para ir para um outro país ou para uma outra cidade ter acesso. É ruim isso, mas a conversa é muito boa, mas infelizmente sempre a gente acaba entrando nesses embates de como é que eu posso dizer? Não é nem política, mas a questão de como funciona o país, né? De como e é uma coisa que é uma realidade, não tem como dar uma volta. Não tem muito para onde fugir. Não dá para falar a nossa realidade seja diferente. E aí reflete, eu não pesquisei, não sei se a Cláudia sabe aí de cabeça, aí vamos, que da quantidade a gente acaba tirando a qualidade, que é o atleta de alto nível. E aí aqui no Brasil a gente depende muito do trabalho de algumas pessoas muito aguerridas que lutam para manter um esporte, que tiram dinheiro do bolso, né? Um exemplo é o projeto que você falou do badminton. No Rio de Janeiro tem um projeto de badminton lá, que um pai, que o filho gostou lá do badminton no PAN, e o pai foi construindo e foi fazendo um acordo conseguindo dinheiro dali de tal, e ele construiu um centro de treinamento, que é uma referência, mas um trabalho muito pontual de uma pessoa que queria muito fazer acontecer para que o filho tivesse a oportunidade de vivenciar um esporte. E o esporte brasileiro, ele vive disso, de 2 coisas. Do talento, porque o atleta brasileiro ele é muito bom, então toda hora surge atleta bom. Hoje, só pegando um exemplo recente, é o Alisson dos Santos aí, que é o carro-chefe hoje do nosso atletismo.
voando, e a nossa esperança aí, mas a gente sempre vive da esperança. Nossa, esse vai ser o nosso novo Ayrton Senna, o nosso novo Guga, o nosso novo César Cielo, e agora a gente tem o Alisson, e aí no futebol tem Neymar, tem essa galera toda que a gente espera ver um novo Ronaldo Fenômeno. A gente sempre depende do enorme talento que surge apesar das adversidades. E aí, como a gente não tem base, que chega na Olimpíada, quer que o Brasil conquista 50 medalhas, quer que bate de frente com os Estados Unidos, com a Inglaterra. Quer dizer, não vai acontecer. E olha que, só pegando um trechinho rápido aqui, eu tô fazendo aqui a retrospectiva dos esportes, das medalhas olímpicas do Brasil, e hoje, por coincidência, é o dia 75, que é metade da jornada. Nós temos 150 medalhas olímpicas conquistadas desde a Antuérpia, lá com o Guilherme Paraense, e por um acaso hoje foi a medalha, o biolímpico do vôlei masculino, né? Por isso a camisa aqui, né? A camisa aqui do vôlei masculino. E a partir do momento que houve um pouco mais de intervenção do Estado do ponto de vista financeiro, que ainda é um pouco errado porque foi investido lá no alto rendimento, nas próximas 4 edições, vamos dobrar o número de medalhas que levamos até 2004. Quer dizer, quando começou a ter um pouquinho de investimento, porque ia ter o PAN de 2007 e depois a Olimpíada do Rio, o Brasil conseguiu em 4 jogos dobrar o número de medalhas. Quer dizer, então tá aí. Tem a questão do investimento no alto rendimento, que é trazer as empresas e tudo mais, e aí tem a lei de incentivo de esporte, mas a base clubística não é a solução se a gente quiser ter um país saudável, que pratica esporte, que lá na frente a pessoa vai ter a liberdade de escolher praticar alguma coisa ou não. E vai ter a Olimpíada, a gente pode ou não ter um ótimo rendimento. Eu acredito que vamos ter um bom desempenho dentro da realidade brasileira, mas aí vem aquela coisa de todo mundo, não, vamos montar um país assim e vamos criar, e aí passa a febre da Olimpíada e volta a ser, a gente fica sempre... Volta pra realidade. Passa aquele momento, todo mundo lindo, achando o Brasil ganhando, voando na Paralimpíada, indo bem na Olimpíada, mas a nossa realidade não é essa, né? Eu preferia que o Brasil ganhasse menos medalhas, mas tivéssemos um país em que eu pudesse, lá em 92... ter tido a escolha de fazer ou a natação por causa do Gustavo Borges, ou o judô por causa do Rogério Sampaio, ou o vôlei. O vôlei acabou sendo a oportunidade que acabou surgindo para mim 10 anos depois, em 2002. Mas se eu tivesse feito uma natação, se eu tivesse feito um judô e depois, será que eu não teria me desenvolvido melhor no vôlei? Quantos que agora a gente tem... Por exemplo, a minha geração é a referência do Tandy, Marcelo Negrão, Giovanni, Maurício... E agora eu acredito que o Darlan vai fazer esse carro-chefe na Olimpíada. Quantas crianças não vão começar a jogar por causa do Darlan, por causa de uma Gabi, por causa de uma Thaísa? E não temos lugar para receber essas crianças que vão se apaixonar pelo vôlei. Talvez algumas delas, por muita vontade pessoal, consigam superar essa dificuldade. Muitas delas vão ficar no meio do caminho porque precisam fazer outras coisas, como trabalhar, pagar as contas, estudar, enfim. Que é essa a realidade do brasileiro, assim. Aí, só concluindo, eu fico feliz de termos uma referência que a gente pode tentar chegar lá, mas ainda temos uma longa jornada até chegar, né, chegar no que a Holanda oferece, né? Não, é verdade. É que também, olha, a Holanda é um país desse tamanho, né, gente? A Holanda tem 17 milhões de habitantes. Você não tem que comparar das dimensões continentais, claro. Né? As dimensões continentais é tudo muito fácil. Você sai daqui do norte até o sul da Holanda, são 2h30. Então, assim, tem como controlar. Então, assim, a gente não pode esquecer das dimensões do nosso país, né? E como é um lado do Brasil e como é o outro lado do Brasil, né? Aqui na Holanda todo mundo vive bem, todo mundo tem o mesmo nível de vida, tem praticamente o mesmo salário. No Brasil, não. Então, assim, é complicado. É isso, gente. Acho que tinha uns assuntos aqui, mas a gente tratou já durante a conversa. Eu acho que tem uma... Você quer também fazer seu desabafo aí? Acho que muito do que a gente falou, todo mundo se identifica um pouquinho. Não, acho que todo mundo se identifica. Essa semana eu vi uma matéria do Meligeni no LinkedIn, falando do Dominic Thiem, que parou o tênis. E ele se aposenta não como um dos grandes, porque não teve muitos títulos, mas ele é um dos grandes porque jogou muito. Só que aí é isso que vocês falaram agora. Todos os nossos exemplos acabam sendo de poucas pessoas que chegaram até lá.
Mas para chegar até lá tem uma base muito grande para levar essa pessoa até eu chegar a um Phelps, um Tandy, é muito difícil. E do que a gente vê, cada vez mais está diminuindo, inclusive as equipes formadoras. Cada vez mais aqui no Brasil, ao contrário do que aparenta aí na Holanda, está cada vez mais diminuindo. Então, esse caminho é um caminho bem difícil. É isso aí. A gente tenta aqui, com esse nosso pequeno projeto, inspirar. Acho que outras pessoas devem se identificar um pouco com essa jornada que se repete em muitos cantos desse país. A gente ainda é um pouquinho mais privilegiado porque os centros estão aqui, né? Mas e lá para cima, como que é? Exatamente, é. Ainda temos um pouquinho de privilégio aqui estando em São Paulo, no Sudeste, hein? E lá para cima, fora das capitais, a coisa é complicada. Mas a gente tenta aqui hoje, o Andy aí na educação física, sendo professor, tentando puxar essas crianças, a gente contando aqui com os nossos pequenos projetos, os nossos bate-bolas, trazer essa galera que às vezes é excluída, porque o próprio pessoal do vôlei exclui também um pouco quem quer começar. É difícil para quem quer começar, né? Também tem isso, a gente também não se entende muito. A gente não abre muito espaço, mas a gente tenta aqui com essas pequenas ações, junto de outras grandes pessoas que realmente militam no bom sentido da coisa de trazer essa galera para o esporte, ou seja na arte, na cultura, enfim. E é o que a gente tenta, né? E espera que um dia surjam resultados disso, né? Como foi com a gente. A gente quer que eles tenham a experiência que a gente teve, né? E é o que a gente tenta aqui, fazer um pouquinho disso, né? A nossa missão, acho que se a gente tem uma missão aqui é isso, é fazer as pessoas se apaixonarem pelo esporte como a gente se apaixonou em algum momento, né? Acho que é isso, nossa missão aqui, né? Exatamente. Muito obrigada. Eu concordo com você. E tem uma coisa, acho que também é muito, hoje, a gente tem uma distração muito grande, que não só a gente, mas as crianças em geral, que é complicado, né? A vida das mídias sociais, né? Que, assim, as pessoas que estão nas mídias sociais não são as pessoas que deveriam estar, né? Porque se você tivesse mais atletas nas mídias sociais, mostrando como eles chegaram e fazendo essa parte de evangelização, que eu chamo, né? Essa parte de conscientização, praticar esporte e tal. Não, tem um ou outro aí que obviamente sempre tem, né? Mas, assim, acho que a maioria das pessoas que estão nas mídias sociais são pessoas que não deveriam estar, que estão contando histórias que não são legítimas, que não são histórias reais, e que estão dando um exemplo que não é o exemplo que a gente quer que as nossas crianças tenham, né? E esse eu acho que é um problema muito grande hoje, né? Mas, bom, essa é uma discussão para uma outra, né? Para um outro momento também. A gente pode fazer uma parte 2 aí. Tem muita coisa para conversar. Mas, Cléo, olha, bom, vocês têm mais alguma pergunta? Telefone do holandês, Andy, não? Tá, eu vou tentar entrar em contato com ele, tá? Já pensou o Guido aqui conversando com a gente? Olha, eu não sei, os holandeses são muito acessíveis. Eu aprendo holandês em 2 dias. Passaporte. Agora passaporte de emergência tá facinho de fazer, hein, ó. Dicas de passaporte. Chama aí. Eu sei fazer comida, eu sei limpar a casa, eu sei fazer tudo. Quem sabe? Eu posso tentar falar com ele, eu não sei. É que ele agora está treinando, ele é treinador de um time, eu não sei exatamente qual, mas deve ter a agenda cheíssima. Eu posso tentar falar com ele, talvez ele se disponha a participar do show. Quem sabe? Tamo aí, né? Às vezes a gente acha que é muito inacessível e nunca se sabe, né? Os holandeses, eles são muito tranquilos para essas coisas, eles não são estrelas. Muito legal, bom saber disso. Bom, Cléo, só agradecer, acho que a conversa foi riquíssima, a gente carimbou nosso primeiro carimbo aqui internacional, carimbamos nosso passaporte não está mais em branco. Primeiro, assim, conversar com você é sempre inspirador, desde sempre. Agora que a gente está tendo essa reaproximação aqui, por conta da internet encurtar distâncias, que é o lado bom da internet, encurtou essas distâncias, a gente pode saber um pouquinho mais, poder conversar aqui por praticamente, deu um pouco mais de 1h30 aqui, e uma conversa rica demais, então só agradecer. Acho que todo mundo aqui ficou um pouquinho melhor vendo essa conversa, eu acho que foi bom para todo mundo, eu espero que tenha sido tão prazeroso para você quanto foi para mim, acredito que para os meninos também.
Muito legal. Espero que tenha um parte 2, 3, 4. De repente, você aceita o nosso convite para ser correspondente na Holanda, já pensou? Ah, legal. Não, eu quero fazer, faço, ajudo sim. Aí eu vou ficar mais interagindo. Aliás, eu vou fazer assinatura nesse canal que você me falou para eu poder ficar por dentro do jogo no Brasil, porque eu estou meio por dentro. Só que na Holanda eu conheço os times, conheço a seleção da Holanda, os mesmos jogadores, né? Mas assim, eu assisto só a Superliga, eu assisto o VNL também, as Olimpíadas, mas fora da Holanda, fora desses campeonatos grandes, internacionais, eu não assisto nada. Então, para eu poder discutir no mesmo nível, vou ter que começar a assistir o vôlei no Brasil também, né? É legal, olha. Para saber para onde que o Éder foi, eu acho que ele foi para o Japão. Pergunta, hashtag Éder, onde está você? Cadê o Éder? Cadê o Éder? Cadê o Éder? E a outra hashtag é Ande na Holanda. Vamos subir essa hashtag aí, Ande na Holanda. Ande na Holanda, combinadíssimo, gente. Olha, muito obrigada, muito legal conversar com vocês, assim, muito bacana, bate-papo super legal falar de uma paixão, porque quando você fala das coisas que você gosta, né, que você gosta de coração, as coisas saem naturalmente, né? Eu estava meio preocupada, eu tenho que ensaiar, que eu tenho que responder e tal, não, mas quando você gosta e a coisa é legítima, ela existe, ela tá lá dentro de você, então é tão fácil falar sobre isso, né? Então, assim, eu quero agradecer muito pelo bate-papo, super legal, muito obrigada. E assim, se vocês precisarem de mim por aí, me avisem, estou à disposição. Então, já aproveitando, você está no Instagram, como que tá aí? Olha, eu não consigo entrar na minha conta do Instagram. Não sei o que eu fiz. Não, na verdade, eu falei, tem uma época que eu falei, não quero mais mídias sociais, a não ser o LinkedIn. E aí eu tranquei por um tempo, agora eu não consigo mais entrar, não sei o que aconteceu com o meu Instagram. Mas alguma rede social, LinkedIn, alguma coisa? Eu tô no LinkedIn, eu tô no Facebook também. Então, depois você... não estou no TikTok. Arroba, qual que... não, eu também... O Andy tá? O Andy tem umas coisinhas lá no TikTok, não tem? Como é que você sabe? Sou um homem bem informado, mano. Se tem até no OnlyFans? No OnlyFans. Eu tenho TikTok. Eu sou completamente ignorante de LinkedIn. A gente, você vê que aqui é a classe, né? Eu não sei nem como é que ela... LinkedIn, como é que é aí que fala? Eu falo LinkedIn. LinkedIn. Tá vendo? Aqui você vê como é que é tria. LinkedIn. Aqui é LinkedIn. É arroba também o LinkedIn? Arroba. Qual que é o seu arroba lá no LinkedIn? Cléo Ferreira. Cléo Ferreira. Tá tranquilo aí, galera. Quiser... O pessoal pode ir lá te chamar pra trocar ideia, falar um pouquinho de vida na Holanda. Eu lembrei. Dicas pra quem... Pra encerrar a conversa rapidinho, conselho que você dá pra quem quiser fazer essa jornada que você fez hoje, tá mais fácil? A jornada de vir pra cá? Ir pra Holanda. Quem quer começar uma vida na Holanda? Pra quem... Bom, eu sinceramente, eu não sugeriria que as pessoas viessem sem ter um visto de trabalho, sem poder se estabelecer, porque é muito complicado. No momento que você consegue se estabelecer, a sua vida é outra. Então, se você tiver a possibilidade, se você tem um visto, ou que seja italiano, português ou francês, um passaporte europeu e vier para a Holanda, eu acho que o seu caminho está aberto. Acho que vale a pena, é um país que vai te receber de braços abertos, tem muita coisa para fazer, estão precisando de pessoas aqui, pessoas que querem trabalhar, pessoas sérias, e olha, tem muito espaço, tem espaço para todo mundo, inclusive para jogar vôlei. Gente, me sigam lá nas redes sociais, Mauri Borges 14, sempre com alguns vídeos novos aí, acompanhem o YouTube também, YouTube, Instagram, me sigam lá, quiser trocar ideia, estamos à disposição aí. Ok. Antes? Meu Instagram, Anderson Bouvier, para quem quiser ir lá, mandar mercado de vôlei, quem souber os técnicos, os próprios jogadores, pode me chamar, que a gente revela aqui. E no OnlyFans? Só pra no OnlyFans, Anderson. Anderson. Eu vou fazer, hein? Cuidado. Já estamos 3 tag do Andy, né? Andy no OnlyFans. Mais um. Vamos subir mais uma. Muito bom, Cléo. Obrigadão mesmo. Foi muito legal mesmo bate-papo. O meu é Peterson Freires. Em qualquer rede social é Peterson Freires. Mas muito bom, Cléo. Muito bom mesmo. Vai dormir, hein? Pelo amor de Deus, não faz igual eu. Muito obrigada. Olha, boa semana para vocês. A gente
se vê por aqui. Se vê por aqui, de repente a gente faz aí umas mesas redondas aí sobre a VNL. De repente, se dá aquela. Legal, bem cobrar a legal. Holanda aí, Eu ó, tô fica olhando de o olho na esquema, Holanda a aí. Holanda vai jogar também. Isso. Logo já na semana que vem. Ó, tá vendo? A gente E vai. não vamos esquecer das nossas 300 visualizações Exato. que a gente fez aqui, hein? Então, bora subir essa hashtag, bora visualizar muito. É isso aí. Sigam o David também. Semana que vem ele tá de volta. E semana que vem começa a VNL. Vamos começar a falar a primeira semana do Brasil. Muitas novidades aí. E agora temos aí nossa nova colaboradora aí, a Cleo aí, de vez em quando vai mandar uma coisinha pra gente aí, né? Então, só agradecer. Foi muito bom, de verdade, muito bom mesmo. Obrigado aí, gente. Obrigada, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.